Pedimos aos doutores e doutoras advogados e advogadas para que tomem lugar ao seu assento, para que possamos dar continuidade ao debate, especificamente ao bloco 4. Posso pegar aqui? Gostaria de chamar o professor Waxson para que possa me ajudar. Senhores, senhoras, como explicado, esclarecido no bloco 1, o bloco 4 ele é destinado para os candidatos responderem a 3 perguntas cada um. Foram feitas perguntas direcionadas ao Dr. Oswaldo Ambrósio, que se encontra nesta urna, e, da mesma maneira, foram feitas perguntas direcionadas ao Dr. Rodrigo Dadalto. Nós vamos inicialmente fazer o sorteio. O candidato sorteado em primeiro lugar vai responder a primeira pergunta e assim por diante. Deixamos bem claro que as perguntas serão selecionadas pelos mediadores desse evento e as perguntas têm que ter por objetivo propostas dos candidatos frente à sua gestão. Qualquer pergunta que foge a essa finalidade, consequentemente, será desconsiderada e continuaremos no sorteio de outras perguntas, sempre com esse viés, sempre com esse tom de observar as propostas de cada candidato frente à sua gestão. Primeiramente, vamos sortear para se saber qual candidato começará a responder as perguntas. O primeiro candidato que irá responder a primeira pergunta é o Dr. Rodrigo Dadalto. Vamos agora sortear as perguntas que foram destinadas ao Dr. Rodrigo Dadalto. Sempre observando o critério de transparência. Vamos analisar essa pergunta. Ok. Professor Rodrigo, Dr. Rodrigo Dadalto, desse mesmo local, você pode responder a sua primeira pergunta. Dr. Rodrigo, no seu entendimento, como seria instalado a climatização nas áreas comuns nos fóruns de Linhares e Rio Bananal? Sabendo que o senhor tem o tempo de 2 minutos para responder a pergunta. Quem fez a pergunta, por favor? Não tem nome, doutor. Tudo bem. Bom, realmente uma das propostas que consta no nosso plano de gestão é a climatização dos ambientes comuns do Fórum, né, de Linhares, da Vara do Trabalho e do Fórum de Rio Bananal. Isso porque quem milita no dia a dia sabe a dificuldade que é, às vezes, de você estar lá engravatado, em pleno verão, esperando uma audiência, né? Às vezes com um calor tremendo, sendo que alguns fóruns, como por exemplo Colatina, que é aqui perto, é climatizado o corredor. E como que a gente pode viabilizar isso? A gente sabe que quem administra os fóruns é o Tribunal de Justiça. Então, a OAB, ela pode interceder junto ao tribunal, se for preciso, solicitando até o apoio da seccional em Vitória, para que o tribunal providencie a instalação, se é que ainda não tem. Porque às vezes tem e não funciona, ou enfim, por uma série de motivos, não é ligado. E eu acho que isso pode perfeitamente ser resolvido através do empenho da OAB, solicitando que seja feita a instalação ou que seja ligado ao ar-condicionado nas partes comuns do Fórum de Linhares, de Rio Bananal, né? Porque isso melhora a condição de atuação do advogado. Dando prosseguimento, passaremos para a primeira pergunta a ser respondida pelo Dr. Oswaldo,
Sempre lembrando que as perguntas devem ser feitas de forma aos candidatos mostrarem a sua proposta e que será previamente analisadas pelos mediadores. Próxima pergunta ao Dr. Oswaldo. Por qual motivo os cursos da ASP não são transmitidos hoje? Dr. Oswaldo, o senhor tem 2 minutos. O principal motivo é falta de quórum. E os cursos, eles não são transmitidos, eles são retransmitidos. Nós não temos autonomia para dizer se o curso vai ser retransmitido na segunda, na terça, na quarta. Tão logo a escola de advocacia passa os cursos, nós imediatamente, no mesmo dia, encaminhamos para os e-mails dos colegas, que muitas das vezes não atualizaram os seus contatos, ou aquele contato vai direto para a caixa de spam. Nós tivemos alguns colegas que compareceram e puderam presenciar isso. A funcionária chegou, o e-mail está correto? Tá. Então está na caixa de spam. Mas o principal motivo é porque, infelizmente, os nossos colegas são muito ocupados e não estão conseguindo comparecer em alguns horários. Por exemplo, pela manhã, a OAB hoje, a seccional, que foi a única que abriu durante o ano no Brasil, ela hoje não abre mais por conta da nossa parceria com o município do estado de Linhares, que teve que tirar os estagiários. Então, os cursos hoje pela manhã, quando eles são retransmitidos, é porque nós pedimos aos colegas, aos funcionários, que abram as subseções quando dá quórum, porque durante todos os advogados recebem seus respectivos e-mails. Os que não recebem é porque estão com o endereço eletrônico desatualizado ou porque aquela mensagem chegou e foi para a caixa de spam. Então, hoje é porque não dá quórum. Dando prosseguimento, passaremos agora para a segunda pergunta, direcionada ao Dr. Rodrigo Tadalto. Doutor Rodrigo, como pretende realizar a aplicação da tabela de honorários se, na maioria dos casos, os novos advogados não têm estrutura e suporte para a cobrança dos honorários da tabela? E, geralmente, dependem exatamente dos honorários de correspondência para se manter na advocacia. Obrigado. A seccional do nosso estado hoje é uma das poucas que tem uma tabela de diligências aprovada. Isso partiu da iniciativa da Comissão de Advogados de Início de Carreira, que é presidida atualmente pela doutora Natália Assunção, e ela vem fazendo um excelente trabalho à frente dessa comissão. Nessa tabela, a gente observa, por exemplo, que lá tem definido que uma audiência deve ser cobrado 2 URHs e meia, unidade de referência de honorários. Essa unidade, hoje, do mês de novembro, ela está em R$ 91,18. Então, se você multiplicar as 2 URHs e meia vezes 91,18, né, você vai ver que vai dar em torno de R$ 230 aproximadamente, em que é um valor razoável, a gente entende, para que o advogado realize uma audiência de conciliação, por exemplo. Porque se a audiência for de instrução, esse valor é dobrado. Então, nós entendemos que a tabela de diligência, de um modo geral, ela atende à necessidade do advogado, porém, a tabela geral de honorários, ela realmente precisa de uma revisão, porque o atendimento ao advogado tem lá na tabela 5 URHs. Então, é um valor alto para a nossa realidade, né, cobrar
por exemplo, R$ 500 por uma consulta ao cliente. É um valor muito alto e, quanto a isso, a gente pode buscar a revisão desses valores através da seccional em Vitória. Muito obrigado. Passaremos agora à segunda pergunta, destinada ao candidato Dr. Oswaldo Ambrosio. A presente pergunta, segundo decisão dos mediadores, ela não atingiu a finalidade do bloco, tendo em vista que as perguntas devem ser feitas em relação às propostas que irão desempenhar os candidatos. Então, tendo em vista isso, essa pergunta que foi desconsiderada está guardada e nós vamos iniciar um outro sorteio para a segunda pergunta destinada ao Dr. Oswaldo. Igualmente, também não atinge a finalidade do bloco 4. Essas perguntas que foram desconsideradas estão sendo separadas para os candidatos e a sua equipe possam observar. Dr. Oswaldo, como será feito o contato da OAB com os juízes locais? E como ocorre esse atual relacionamento? Obrigado pela pergunta. Na verdade, quando nós temos uma demanda, quando nós somos acionados por um colega, nós imediatamente entramos em contato com aquele juiz que resolveria a causa. E assim sucessivamente, com o diretor de fórum, sem nenhuma distinção. E se houver a necessidade de se criar uma comissão especial ou específica para resolver aquele problema, ela é criada imediatamente. E vou dizer mais, todos os nossos anseios dos nossos colegas têm sido atendidos, como alvará, expedição de alvará, estagiário, fornecimento de 75 nomes de alunos para atendermos aí os juizados especiais e os demais cartórios. Então, como vem sendo feito? A gente aciona diuturnamente algum colega, vamos lá? Se ele pode nos acompanhar, nós vamos. O colega da diretoria, o colega conselheiro, e se ele não pode, nós intervimos diretamente, conversamos, eles são solícitos, nunca chegaram a deixar de atender e tem resolvido. Vai continuar sendo feito como é feito, contato direto e diuturno. Precisou, se houver, trabalhamos com prevenção também, quando a gente detecta um problema, vai lá e conversa, e eles já chegam para o servidor e conversam e tem resolvido, na medida do possível. Muito obrigado, doutor. Dando prosseguimento para a última fase do bloco 4, entraremos na terceira e última pergunta, destinada ao Dr. Rodrigo Dadalto. Doutor Rodrigo, como pretende adequar as instalações da subseção para disponibilizar espaços para os advogados requererem? Se já há espaços criados para a casa, uma das finalidades da OAB, inclusive sala de reunião para os advogados atenderem seus clientes.
pretende desfazer o que já foi conquistado até hoje, direcionando verba que poderia ser um minuto, por favor. Pretende desfazer o que já foi conquistado. Vamos reformular a pergunta. Como pretende adequar as instalações da subseção para disponibilizar espaço para os advogados atenderem, se já há espaços criados para casa, uma das finalidades da OAB, inclusive sala de reunião para os advogados atenderem seus clientes? Pretende desfazer o que já foi conquistado até hoje, direcionando verba que poderia ser direcionado para outra finalidade prioritária? Bom, primeiro eu devo esclarecer que a gente não pretende desfazer nada. A gente pretende agregar e fazer adequações, como a gente procurou passar de uma maneira muito clara no nosso plano de gestão e também nos encontros que a gente vem realizando. Hoje, um espaço que pode ser perfeitamente adequado dentro da subseção para criar esse espaço dos escritórios coletivos é a sala da presidência. Eu até, numa conversa que eu tive com o doutor Antônio, eu falei, doutor Antônio, o senhor vai me perdoar, mas se acontecer, se eu for eleito, a gente vai transformar aquele espaço hoje ocupado, sala da presidência, que não é pequeno, em escritórios coletivos, usando divisórias, ou que seja gesso cartonado, ou algum outro material que a gente sabe que não é um material caro, é um material relativamente barato. Se houvesse, por exemplo, uma verba maior, a gente poderia criar esse escritório coletivo, por exemplo, construindo um segundo pavimento lá na subseção, porque a gente tem ciência que a estrutura lá hoje existente, ele comporta construir um novo pavimento. Só que a atual gestão, por exemplo, ela preferiu dar prioridade a construir uma área de lazer, com a verba que conseguiu. Eu não tenho nada contra a área de lazer, porém eu acho que isso deveria ter sido discutido com antecedência com os senhores, para a gente discutir prioridades. E o que é prioritário hoje? O escritório coletivo, né, que seria utilizado pela grande maioria, ou uma área de lazer que é usado bem esporadicamente. Muito obrigado, doutor. E para finalizar o bloco 4, encerraremos com a terceira e última pergunta, dessa vez destinada ao candidato doutor Oswaldo Ambrósio. Doutor Oswaldo? Sim. Como funciona a VAN e com quais recursos manterá esse tipo de atividade? A VAN hoje funciona com a colaboração de um funcionário chamado Igor Sting, que, apesar de não receber para isso, por se mostrar um grande colaborador, conduz a VAN com muita galhardia até o município de Colatina, nos dias das sessões do colegiado recursal. O combustível hoje ele é subsidiado pela Caixa de Assistência, que fez a doação da van para a subseção de Linhares, porque hoje a subseção tem uma van, isso não é um empréstimo esporádico, é propriedade da terceira subseção de Linhares, e tão logo a seccional arranje recursos, eu tenho certeza que contratará o Igor como um motorista oficial da terceira subseção, e nós faremos também o trajeto interforos para que todos os advogados, principalmente o jovem advogado que ainda não pôde
comprar o seu veículo, possa se locomover entre Fórum, Justiça Federal e Justiça do Trabalho, que já são climatizados. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de termos a felicidade de ainda não inaugurarmos, mas influirmos diretamente na sala do advogado da Justiça Federal, que nós não conseguimos ainda inaugurar. Ok, muito obrigado. Antes de encerrarmos o bloco 4, gostaríamos apenas de fazer uma observação aos senhores candidatos, respectivas chapas e advogados e alunos presentes, que caso os candidatos queiram, as duas perguntas que foram desconsideradas pelos mediadores, perguntas essas destinadas ao Dr. Oswaldo, se encontram com os mediadores para caso os candidatos queiram observar, ler ou até mesmo discutir a respeito. Tendo em vista essas observações, terminamos o bloco 4, dando um intervalo de 2 minutos, possibilitando aos candidatos de terem acesso à sua equipe e assessor, para logo em seguida entrarmos no bloco 5. Muito obrigado. Terminado o intervalo do bloco 4, daremos início ao penúltimo bloco do debate entre os candidatos à presidência da OAB, subseção Linhares. Daremos, portanto, início ao bloco 5. Como sempre estamos fazendo no início de cada bloco, esse bloco 5 ele é destinado para os candidatos responderem de forma alternada a 3 perguntas realizadas pelo outro candidato. Como que se dará o desenvolvimento desse 5º bloco, que é um bloco relacionado, portanto, ao debate direto entre os próprios candidatos? Nós vamos sortear um candidato. Esse candidato A sorteado, ele irá responder a primeira pergunta, que será realizado pelo candidato B. O candidato B, portanto, que fará a pergunta, tem 1 minuto para elaborar essa pergunta e, porventura, o candidato A responderá em 4 minutos. Em seguida, o candidato B terá 1 minuto para a réplica e, por fim, o candidato que iniciou a resposta terá direito a uma tréplica em 1 minuto. Na medida da condução dessas perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, nós vamos fazer essas abordagens para um melhor desenvolvimento. Então vamos iniciar o bloco 5 e primeiramente vamos iniciar sorteando o candidato, ressaltando que o candidato sorteado é o que irá responder a primeira pergunta. Por favor, professor. Sempre com transparência, imparcialidade na condução desse debate. E vamos ao candidato que irá responder a primeira pergunta. Dr. Rodrigo Dadalto irá responder a primeira pergunta, que será formulada pelo Dr. Oswaldo. Dr. Oswaldo, o senhor tem 1 minuto para formular essa pergunta, ficando ciente que a finalidade do debate, consequentemente do bloco 5, é que as perguntas sejam feitas de forma a atender e a esclarecer propostas relativas à campanha frente à 3ª subseção de Linhares. Deixando claro que qualquer tipo de pergunta que entendemos como ofensa à honra ou à intimidade, o candidato que se sente ofendido terá direito à resposta após uma prévia análise dos mediadores. Então vamos para a primeira pergunta, ressaltando a finalidade desse bloco. Dr. Oswaldo, quando quiser, o senhor tem 1 minuto para formulá-la. Candidato Rodrigo, o doutor poderia explicar melhor aos presentes a proposta de sua chapa em disponibilizar funcionários capacitados para auxiliar no peticionamento eletrônico? Pois não. Hoje, a subseção ela dispõe de servidores, funcionários, que são contratados pela seccional. Uma das características da subseção é que até hoje ela não faz contratação direta. Toda a mão de obra
é vinda da seccional ou cedida através de municípios, né? A gente entende que a atual equipe ela pode muito bem ser treinada e prestar esse atendimento de auxílio ao advogado. Eles são pessoas dedicadas, os que estão atualmente, porém a gente entende que eles podem sim receber um maior treinamento e receber novas orientações de como auxiliar os advogados no dia a dia das nossas necessidades. Ok, doutor Oswaldo, o senhor tem 1 minuto de réplica. Doutor Rodrigo, nós já temos esse funcionário. É o Fernando Fregona, que recebeu treinamento, inclusive, não só da Caixa de Assistência, mas recebeu orientação do doutor Cleilton, que também deu curso aqui para os nossos advogados aqui. Foi para Brasília, nós conseguimos intervir. O doutor Cleilton foi o primeiro advogado a receber o peticionamento eletrônico em Brasília por intervenção nossa. Então, vejo que a proposta é válida, mas é um serviço que nós já prestamos e o rapaz tem se dedicado horrores. Eu tiro o chapéu para ele, porque o que ele faz, inclusive, está atendendo hoje na Justiça do Trabalho. Doutor Rodrigo, 1 minuto para a tréplica. Eu, particularmente, conheço muito o Fernando, até mesmo porque eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele na época que eu fui advogado da CDL e ele também trabalhou lá. E eu sei realmente que o Fernando é muito capacitado. Mas a nossa ideia é que não ele simplesmente e unicamente seja o funcionário responsável a passar essas orientações. Porque, por exemplo, a gente tem a Keila, que é uma pessoa experiente, que está há tanto tempo dentro da OAB, conhece a OAB, a subseção, mais do que ninguém, que acho que são aproximadamente 20 anos que ela está lá, e ela também pode receber treinamento e repassar informações, auxiliar mais de perto os colegas advogados. Ok. Prosseguindo no bloco 5, de forma alternada, iniciaremos agora com o doutor Rodrigo Dadalto, com uma pergunta que o senhor pode formular em 1 minuto, direcionado ao candidato doutor Oswaldo. Candidato, nós estamos atravessando uma greve de servidores do Judiciário, Justiça Estadual, e essa greve que está se arrastando, e a gente sabe que em várias situações o advogado é confrontado ou tem uma prerrogativa, às vezes desrespeitada por qualquer motivo, seja por limitação de quantidade de pessoas, né? E a gente verifica que a subseção não interviu da maneira como a gente entende que ela poderia, realizando, por exemplo, reuniões entre a OAB, os advogados, e os juízes. Por que a subseção não realiza com frequência reuniões com o advogado para discutir os assuntos de maior interesse da classe? Doutor, primeiramente a gente mantém contato direto com os juízes, mas o senhor está equivocado, porque nós estivemos na semana passada, eu, o doutor Maciel e mais doutor Homero, inclusive, e conversamos diretamente com o presidente do tribunal e a juíza que concedeu a liminar, que permite hoje atendimento aos advogados de 60%. Por favor. A gente sabe que esse é apenas um exemplo que eu dei, esse assunto da greve. O que eu quero mostrar para vocês é que a ausência de reuniões entre os advogados e a subseção impede que a instituição, a entidade, ela atue de uma maneira mais ampla e cumpra o seu papel. A gente sabe que nesse período da greve, essa reunião que o doutor Oswaldo acabou de citar, ela foi realizada agora há poucos dias, com o presidente do tribunal, e onde foram definidas algumas questões. Mas a gente entende que esse movimento da greve começou lá atrás e poderia ter sido tomada essa iniciativa há mais tempo, né, no nosso modo de pensar. Ok. Agradecemos e dando prosseguimento. Doutor Oswaldo. Perdão, desculpe. Doutor Oswaldo, tréplica em 1 minuto. Perdão. Na verdade, nós conversamos com o doutor Wesley, ele disse o seguinte: doutor Oswaldo, quando eles não estavam entregando os alvarás,
Ele disse, a gente tem que ter muito cuidado para conversar com os funcionários, porque daqui a pouco nós vamos ser acusados de assédio moral. E aí nós começamos a conversar não só com os servidores, e até mesmo o doutor Homero, e comparecemos lá, entendeu? E demos uma entrevista, inclusive fomos criticados pelos servidores, que inclusive sofri retaliação. Fui chamado a atenção pelo Silvio e disse, estou fazendo e cumprindo com o meu papel e vou defender os interesses dos advogados, apesar de achar que vocês têm direito de receber dignamente pelo trabalho que prestam. Dando prosseguimento, entraremos na etapa da segunda pergunta. Iniciaremos com o candidato, Dr. Oswaldo, que tem 1 minuto para formular a pergunta ao candidato Dr. Rodrigo. Doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor explicasse aos colegas a proposta de buscar junto à seccional a substituição dos computadores das salas da OAB. O senhor poderia? Sim. Como eu disse, a contratação de pessoal, por exemplo, é feita por Vitória Seccional. Material de expediente que hoje é utilizado dentro da subseção também é retirado em Vitória. E a gente sabe que alguns equipamentos também são fornecidos por lá. E a gente entende, doutor Oswaldo, que o material, esses equipamentos de informática, eles ficam obsoletos com muita rapidez. As novas tecnologias vão surgindo, principalmente porque a gente vive o momento do processo eletrônico, e mais do que nunca a gente depende de ter máquinas atualizadas, né, preparadas para poder atender com agilidade o advogado que a utiliza. Doutor Oswaldo, réplica em 1 minuto. Doutor Rodrigo, todas as máquinas foram substituídas. Há menos de um mês chegaram 2 computadores novos na sala da sede. Na sala do fórum, são 4 computadores de última geração, com internet que não tinha. Entendeu? Na vara do trabalho também, em perfeito funcionamento, são novos. Trocar esses equipamentos agora seria um desnecessário e custoso para a Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive, não seria nenhuma... Eu acredito, nós não temos como adquirir, porque nós não temos verbas. Todas as aquisições de material e contratação e demissão é feita pela seccional. Nós não temos essa liberdade administrativa e nem financeira. Doutor Rodrigo, tréplica em 1 minuto. A gente precisa reconhecer que a atual gestão ela também teve pontos positivos. E uma delas, no meu modo de pensar, realmente é essa parte da sala de apoio, que está bem equipada, de um modo geral. Só que as instalações da sala de apoio do fórum, além dela, tem outras. A que foi citada, por exemplo, pelo Dr. Oswaldo, da vara do trabalho, o computador chegou lá e foi, vamos dizer, disponibilizada a sala com melhores condições para os advogados há poucos dias. Se os senhores olharem, por exemplo, no histórico de mensagens do WhatsApp, que é o principal canal de comunicação hoje, né, com os advogados, a gente vai ver que essa proposta, essa implantação da sala de apoio da vara do trabalho aconteceu há poucos dias. E, no entanto, o nosso plano de gestão ele foi formulado lá atrás, quando foi aberto o prazo da candidatura. Ok. Prosseguindo nesse instante, e agora trata-se da segunda pergunta a ser formulada e direcionada ao candidato Dr. Oswaldo. Dr. Rodrigo, o senhor pode fazer essa pergunta e tendo o tempo de 1 minuto para formulá-la. Obrigado. Candidato, em várias oportunidades, o senhor mencionou em público que a subseção não possui dinheiro sequer para trocar uma lâmpada que tenha queimado em suas instalações, ou então para realizar qualquer melhoria, em virtude de uma completa falta de autonomia orçamentária e financeira. Porém, pelo que tomamos conhecimento, a subseção solicita mensalmente à seccional uma determinada quantia, a título de previsão orçamentária, que é depositada em uma conta bancária em nome da subseção, né, através da qual a mesma realiza alguns pagamentos de fornecedores. A pergunta é, não está faltando um melhor planejamento
e gerenciamento dos recursos e, ao mesmo tempo, maior relacionamento com a seccional? Doutor Oswaldo, 4 minutos. Não, porque nós oficiamos mensalmente e, mesmo sem recursos, nós conseguimos, por exemplo, fazer um calçamento na área de lazer, que o senhor disse há pouco, que custou R$30 mil e não saíram dos cofres da OAB. E está lá. E vai continuar sendo assim. Enquanto eu for presidente, se eu tiver que tirar do bolso, eu tirarei. Porque os recursos são muito bem aplicados, gasta o doutor Júnior Mendonça, climatização, entendeu? E vários colaboradores que não poupam esforços para ajudar, entendeu? No resgate da dignidade, entendeu? Não tem mesmo. E outra coisa, a prestação de conta ela é feita mensalmente aqui pelo Jardel, porque você pede, paga e eles restituem na maioria das vezes, entendeu? Então, eu não acredito que tenha sido uma gestão, não. Inclusive, nós colocamos à disposição, e o senhor sabe disso, porque chegou, pelo menos é o que a gente sabe, nos e-mails de todos, e todos poderiam ter ido à sede e também na Câmara de Vereadores, e só compareceu um advogado para saber das prestações de conta. Hoje se gasta em torno de R$ 1.500 com a OAB de despesa, para manter todas essas salas em funcionamento. Eu tive a oportunidade de estar presente na seccional em Vitória com o gerente administrativo e financeiro, e lá foi realmente explicado, e eu sei exatamente que a OAB ela presta essa conta mensal, né, e ela solicita a verba. Ou seja, a gente não concorda, por exemplo, com o discurso de queimou a lâmpada, essa ideia que está sendo transmitida aos senhores, de que queimou a lâmpada, o presidente tem que meter a mão no bolso e fazer. Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma maneira mais profissional, mais organizada, com planejamento, para que não ocorra, por exemplo, situações dessa que o senhor acabou de dizer, que a calçada foi feita lá e não com verba da seccional. Foi feito com verba de quem, então? Tréplica em 1 minuto, doutor Oswaldo. Sem manifestação, por favor. Minha e de colaboradores, doutor. Minha e de colaboradores, colegas de chapa, colegas, pessoas bem intencionadas que querem ver a coisa dar certa. Outra coisa, é assim sim, doutor. Se o senhor quer saber, o cheque da OAB voltou nessa gestão nossa por 2 ou 3 vezes, sem recurso para pagar a manutenção de R$28. Aquela tem 10 anos que é funcionária, não tem 20 anos que é funcionária. Se o senhor der uma passadinha lá e conversar com o Jardel ali, o senhor vai ver que o cheque voltou por conta de R$28 e não foi por falta de pedir, não, doutor. E aqui ninguém vem com conversa fiada para querer conquistar voto de ninguém, não, porque a gente representa os colegas, porque ama a advocacia. Ok. Sem manifestação, por favor. Daremos início à última etapa do bloco 5, que trata-se da terceira pergunta. E, seguindo o sorteio, bem como o desenvolvimento, doutor Oswaldo, o senhor tem 1 minuto para formular a terceira e última pergunta ao candidato doutor Rodrigo Dadalto. Doutor Rodrigo, o senhor até já falou aqui anteriormente, mas eu gostaria que o senhor respondesse. Tem uma proposta que diz o seguinte, no plano de gestão do senhor, transmitir os cursos online, a atualização oferecidos pela ESA. Eu queria saber como é que o senhor pretende fazer isso, transmitir os cursos online fornecidos, na verdade, que são passados pela ESA. Sim. Hoje, a Escola Superior da Advocacia, ela disponibiliza no site dela uma lista dos cursos que são oferecidos pela ASP, a Associação dos Advogados de São Paulo. Esses cursos são os telepresenciais. E a OAB de Linhares, como também já foi falado aqui, ela tem uma antena instalada e ela pode transmitir esses cursos para os colegas, né? É um curso de alto nível que é oferecido em São Paulo e é transmitido para o Brasil todo. Só que, além disso, a gente sabe que não só os cursos online, mas a gente entende que dentro de Linhares existem excelentes professores. Aqui está o doutor Ramírez, por exemplo, tem o meu vice, doutor André, doutor Wax, doutor Bernardo, poderiam, por exemplo, estar
realizando um seminário presencial dentro da OAB. Porque são pessoas assim que se dispõem a colaborar, e eu acho que seria de um enorme proveito da nossa classe ter essa oportunidade de frequentar cursos também presencial, e não só o online. Tem pessoas que não estão aqui presentes, por exemplo, a professora Carla Adriana, né, que é do escritório do Dr. André, que se colocou à disposição para prestar um curso, por exemplo. O Dr. Rodrigo Reis Mazei, ele atualmente é diretor da ESA, da Escola Superior da Advocacia. E eu falei com ele por telefone esses dias, e ele falou: Rodrigo, basta a subseção tomar a iniciativa de agendar o seminário, que a gente se prepara aqui em Vitória, e eu vou pessoalmente a Linhares dar o curso. Só que eu acho que a gente nem precisa ficar dependendo só dos professores de Vitória. Como eu falei aqui, Linhares dispõe de excelentes professores, que eu acho que a gente poderia valorizar a nossa classe, não só dos advogados, mas também abrir para os alunos, aqueles estudantes de direito, para já usufruir desse benefício. Réplica, 1 minuto, doutor Oswaldo. Doutor, eu perguntei isso porque a estrutura, não se tem cursos online. Isso tudo é a ESA que decide, ela que passa as datas, os horários. Não tinha nem internet na sede, gente. Para nós termos a transmissão de cursos online, nós temos que montar uma mega estrutura. Quando nós chegamos, a Velox não atendia no 3 Barras. Nós ficamos meses solicitando, até que então nós conseguimos. Essa questão de valorizar o professor da terra, nós temos uma comissão com 11 ou 12 professores. O doutor Bernardo, inclusive, faz parte. Agora, todos eles trabalham e trabalham muito, fazem um trabalho reconhecido pela gente. Agora, é muito difícil, não é tão simples. Podemos avançar? Podemos, mas a gente depende da Escola Superior da Advocacia. Nós temos limitações, nós não temos liberdade de falar tal dia, ESA, transmita o curso. Doutor Oswaldo, obrigado. E o candidato Rodrigo Dadalto terá o direito à tréplica em 1 minuto. Bom, eu acho que a subseção ela não precisa mudar o calendário da ESA, não, para poder transmitir os cursos. A ESA disponibiliza isso com antecedência, a relação, e basta a subseção se adequar, porque ela está preparada, tem antena, existe um auditório com 50 lugares de capacidade, climatizado, e é um curso gratuito, esse da parceria da ESA com a ASP. Ou seja, se hoje é cobrado às vezes um valor de R$10 ou R$15 por participante desse curso, é um valor simbólico, às vezes para ajudar numa outra causa, mas o curso em si não é cobrado. E eu reconheço que hoje pode existir uma comissão de advogados, né, que são de Linhares e também são professores, porém na prática eu não me recordo, pelo menos nos últimos 3 anos, de ter tido nenhum tipo de seminário em que os advogados são convidados a participar, presencial. Doutor Rodrigo, muito obrigado. E dando prosseguimento à última etapa do bloco 5, e a terceira pergunta direcionada ao doutor Oswaldo. Okay? Doutor Rodrigo, o senhor tem 1 minuto para formular essa pergunta. Candidato, na sua visão, qual é o papel institucional da OAB? Doutor, o mais lindo que existe. Eu tenho uma honra tão grande de ser advogado que eu não posso, acho que se eu ficar aqui 10 horas eu não consigo falar. O advogado é indispensável não só à justiça, mas à sociedade como um modo geral. E eu estava falando ali com a nossa colega ali, a mãe dela me questionou: doutor Oswaldo, a minha colega, a minha filha quer ser advogada. Eu falei: deixa ela vai ser feliz, ela vai ser mais uma pessoa que poderá fazer outras pessoas felizes e poderão contribuir muito com a nossa sociedade, doutor. A Mércia é grande, os operários são poucos. O senhor vai entender isso à frente da nossa briosa ordem dos advogados, caso ganhe. Doutor Rodrigo, 1 minuto de réplica. Eu perguntei isso porque a gente sabe que a OAB ela é considerada a voz constitucional do cidadão.
ela é a grande aliada da sociedade civil. E a OAB, além de fornecer apoio e viabilizar a atuação do advogado, ela pode e deve se relacionar com as outras instituições. Ela deve, por exemplo, tratar das questões mais relevantes, públicas. Exemplo, a parte ambiental. Outro exemplo, combate à corrupção. A OAB pode atuar, por exemplo, em conjunto, em parceria com o Ministério Público. A OAB pode e deve participar das sessões legislativas que acontecem na Câmara de Vereadores. Então, a gente percebe que o papel institucional da OAB ela é muito mais amplo e maior do que vem sendo desempenhado nos últimos 3 anos. Esse é o nosso ponto de vista. Doutor, entenda bem, o doutor Edson, assim como outros colegas, fazem parte de diversas comissões no município de Linhares. É porque ninguém fica divulgando, eles fazem com tanto amor e com tanto carinho que vocês sequer sabem que eles participam. Aqui nós temos o Conselho de Segurança, né? Temos o Concel. Agora vai ser aprovada a participação da OAB em todas as comissões. Trago de antemão, já foi colocada agora na nossa Câmara, e eu acredito que dentro de poucos meses será uma realidade. Ok. Agradecemos a participação dos candidatos do Bloco 5, parabenizando pela condução desse bloco com profissionalismo, com urbanidade. E vamos dar uma pausa, um intervalo de 4 minutos, possibilidade que os candidatos podem ter acesso à sua equipe, ao seu assessor. Muito obrigado. O bloco 6, que é o último bloco das conclusões finais, são destinados para os candidatos tecerem suas considerações finais, estando ciente que cada candidato tem um tempo de até 4 minutos. Como todos os outros blocos, o bloco 6 também iniciará através de um sorteio para que possamos tomar conhecimento de qual candidato fará primeiramente as suas considerações. Gostaríamos de fazer uso da palavra para encerrar o bloco 6, Dr. Rodrigo Dadalto, que tem o tempo de até 4 minutos para suas considerações finais. Obrigado. Eu quero agradecer a coordenação do curso de Direito da Faceli, na pessoa dos professores Bernardo, Waxson, também aqui Dr. Ramires, né, pela realização desse grandioso evento. Realmente é um evento pioneiro, pelo que a gente tem conhecimento, e se tratando de eleições da OAB. E a gente sabe que realmente está chegando a hora de decidir os destinos que a OAB vai seguir, né, nos próximos 3 anos. E como vocês tiveram a oportunidade de conhecer, o nosso plano de gestão, ele prevê uma série de medidas que, no nosso ponto de vista, são medidas realistas e necessárias ao bom desempenho da advocacia. O advogado, ele é considerado pela própria Constituição, no artigo 133, como essencial à administração da justiça, né? Indispensável. Sem advogado não há justiça. E o advogado, no seu ministério privado, ele presta um serviço público e exerce uma função social. Isso está expressamente tipificado dentro do Estatuto da OAB. Então, a gente sabe que o advogado ele precisa ser valorizado, mais valorizado ainda. A OAB é muito mais do que um conselho de classe. A OAB ela defende o Estado democrático de direito. Ela defende o ordenamento jurídico e as instituições. E a gente sabe que isso precisa ser difundido o máximo possível. E também, além de estar expresso no Estatuto, isso também já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu finalizo convidando aos colegas para se unir em torno desse grande projeto de valorização da nossa profissão,
votando na chapa OAB+. Vamos estabelecer uma agenda positiva para os próximos anos, né? E assim que as eleições acabarem, nós estaremos todos do mesmo lado. Não haverá distinção da nossa parte. Porque uma coisa é certa, juntos nós somos muito mais. E a OAB, ela pode mais. Muito obrigado a todos. A Faculdade Faceli agradece imensamente a participação do Dr. Rodrigo Dadalto e vamos dar prosseguimento à última etapa do bloco 6, com o Dr. Oswaldo num tempo de 4 minutos para suas conclusões finais. Gente, queria agradecer a todos vocês, ao Carlão, ao Dr. Edson, ao Hermes, ao Dr. Esmeraldo, a todos vocês, inclusive, em especial, ao Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo propiciou, com a vinda da chapa dele, um aquecimento, uma emoção para os colegas, que eu confesso, eu estou feliz. Eu estou feliz porque hoje eu vejo pessoas falarem que vão ajudar, que querem melhorar. Então, eu acho que a advocacia saiu forte daqui, entendeu? E agradecer ao RISC, agradecer ao Petros por tudo que ele representa na advocacia, dizer ao Petros que é muito bom estar como presidente, porque a gente entende as dificuldades de um presidente. Agradecer ao doutor Antônio aqui pelo valoroso serviço prestado à nossa subseção. Foi na gestão dele que nós ganhamos, né? Porque é um ganho muito grande você ter uma subseção. Eu participei do Conselho de Presidentes e a maioria das subseções, nós temos 17 subseções. Nós devemos ter aí umas 9 subseções, né, doutor Antônio? Nós temos subseções que não têm sede. Nós temos subseções que funcionam dentro de uma sala menor do que aquela sala do fórum. Então, olha, nós ganhamos muito, podemos realmente conquistar muito mais. Tá? E queria dizer que, fantástico, eu vi coisa democrática, eu vi um candidato presidente seccional ligar e perguntar se podia vir a subseção. Eu até estranhei, porque eu achei que seria natural, né? Que antes de candidato ele é advogado. Então, independente de quem ele seja, é a casa do advogado, assim como o doutor Homero, assim como a Santuza também fez a mesma coisa, ligou, olha, eu só vou aí se você permitir. Eu falei, mas quem sou eu para permitir? Eu sou um advogado, vocês virão que serão bem aceitos. E todos que vieram, e achei bacana porque semana passada nós tínhamos o Petros no meu lançamento, que estava representando o RISC, nós tínhamos uma equipe da Santuza e todos falaram. Eu me senti realizado. E é por isso que nós tentamos a reeleição. Porque nós nos reunimos muito menos do que nós nos reunimos hoje. Hoje uma festa que a gente faz de confraternização dá 350, 400 pessoas. E só não dá mais porque a gente não tem recursos para permitir que as pessoas levem mais acompanhantes, porque senão dá 1000. E o local lá, o Lago da Garça, não permite, você consegue receber 350, 400 pessoas. Então o que a gente quer? A gente quer continuar nessa jornada. É melhorar cada vez mais e fazer com que vocês possam contribuir. Entendeu? Poxa, o Bernardo sabe, quando nós entramos, que nós criamos a comissão de estudo jurídico, foi um orgulho, vários professores, os alunos, olha, tanto orgulho de poder homenagear esses alunos que passaram no 9º ano, entendeu? Que vão estar aí. Tá? A gente tem que realmente acrescer. E o que a gente fez está aí. A preocupação aí hoje maior é o jovem advogado, porque quando ele pegou a carteira dele, ele já pegou com algumas melhorias, e muitas das vezes ele não vai poder fazer uma referência com o que nós tínhamos. Mas eu acho que, não vou pedir voto, eu acho que a gente tem que votar de acordo com a consciência. É só olharem o que a gente pode realizar, e se acreditarem que pode ser realizado mais, doutor Oswaldo, faça a opção. O tempo encerrado. Muito obrigado, doutor Oswaldo, pela participação.
Gostaríamos de agradecer e também parabenizar pela condução desse debate aos candidatos Dr. Rodrigo Dadalto, candidato Dr. Oswaldo Ambrósio, da mesma forma a maneira com que foi conduzida, trabalhada por suas respectivas chapas. Faculdade Facelli, nessa noite, colocamos essa noite como uma noite especial para a nossa instituição. E não apenas como professor, mas na qualidade de advogado, eu também tenho uma honra e tenho um orgulho de poder externar toda essa condução, essa campanha eleitoral, da maneira que foi feita. Isso realmente é uma exteriorização de uma verdadeira democracia, e esse debate deixou claro esse profissionalismo, esse comprometimento e a seriedade desses dois grandes profissionais, e podemos afirmar, não apenas pelos candidatos, mas por toda a equipe de advogados que se encontram aqui. Realmente, Linhares está muito bem servido da advocacia, e em nome da Facelli, muito obrigado por todos.